Salmo 127, versículos 3 a 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Os filhos são bênção, receba-o como bênção de Deus. Abençoe o seu filho. Há caso de pais que rejeitam as suas crianças estando ainda no ventre, no caso de uma gravidez não programada. Isso repercute na vida da criança. A ciência diz que ainda no ventre a criança entende, ela é capaz de responder aquilo que acontece do lado de fora, e um dia isso a influenciará positiva ou negativamente. Nós vemos João Batista com 6 meses de idade, ele se moveu no ventre da mãe cheio do Espírito. Também Jesus, um embrião com 3 meses, foi chamado por Isabel de meu Salvador. Há o caso de uma mãe grávida que passava sempre por uma ponte, e depois que o seu filho nasceu, ele nunca passou ali, ela nunca passou ali, mas já adulto, ele indo ao local, ele se lembrou e disse: eu já estive aqui, eu já passei aqui. Sim, quando no ventre da mãe dele, e aquela informação estava como que se tivesse acontecido com ele. Os filhos são bênção, são herança, galardão. Receba-o dessa forma, abençoe o seu filho. Nós temos no nosso Brasil um provérbio muito feio e que infelizmente alguns de nós o endossamos: filhos criados, trabalho dobrado. Não é verdade, não aceite, nunca use desse provérbio. Eu nunca aceitei. Pelo contrário, filhos criados, bênção dobrada. No Salmo 127, o versículo 4 está dizendo que eles são como flecha na mão do valente. E eu quero fazer aqui pelo menos 5 observações nesse versículo. Quanto maior o número de flechas que tivesse o valente na aljava, maior o número de munição, e a possibilidade de ser vitorioso e bem-sucedido também lhe era maior. Na nossa cultura, quanto menor o número de filhos, parece que tem sido interessante. Alguns casais nem mesmo querem gerar filho, ou um no máximo. E eu já li uma informação de que os muçulmanos estão pretendendo dominar o mundo, e eles o farão através do número de filhos que cada um deles tem, e além do mais, um número maior de mulheres. Eu estive em 2 lugares da África, onde há muitos deles, e os missionários que lá estão, diz que é assim, eles falam: nós já perdemos a batalha para o islamismo. Tudo bem, quanto maior o número de filhos, maior também a possibilidade de bênção. É assim que narra o Salmo, numa cultura diferente, mas é válida para hoje também. Eu tenho 3 filhos biológicos, mas eu tenho a minha nora e o meu genro também filhos, e quando estou fazendo essa gravação, eu tenho o alto privilégio de ter comigo o Felipe e a Pâmela já pelo 3º ano. Então eu digo, eu tenho 7 filhos, e eu sei quanta felicidade e alegria me tem dado esses 7 filhos, para a glória e honra do nome do Senhor. Quanto maior o número de filhos, mais bênção é para a família, é o que está dizendo aqui. Um outro detalhe, aludindo ainda às flechas, elas eram colocadas na aljava. A aljava é aquele instrumento, aquela bolsa de couro que ia às costas. Isso significa que os pais levam as costas aos seus filhos. Eles são responsáveis. Você, pai, é pastor. Você, mãe, é pastora, sacerdotisa. Temos responsabilidade com as nossas crianças. Por outro lado, as flechas eram dispensadas. Era uma das armas que o soldado não trazia de volta para casa. Ele trazia o arco, ele trazia a espada, ele trazia o escudo, mas a flecha era dispensada. Significa que os nossos filhos também, embora sejam nossos, mas eles serão dispensados. Vai chegar um momento que eles irão casar, e nós precisamos tomar cuidado para não interferir
servir na vida dele como sogro ou como sogra. Vai chegar um momento que ele vai precisar estudar, seguir uma profissão e às vezes até mudar de cidade. E nós precisamos tomar o cuidado para não atrapalhá-los, para abrir mão deles. Até mesmo como quando criança, tem pais que protegem tanto os seus filhos que não deixam ele ser quem ele precisa ser. Alguns não aprendem a nadar porque poderão morrer afogado. Não aprendem a andar de bicicleta porque poderá quebrar o braço e acabam vivendo dependente dos pais eternamente. Isso não é bom. É Deus quem cuida de você, pai. Mãe, é Deus quem cuida dos nossos filhos. Se os nossos filhos dependessem do nosso cuidado somente, pobre deles, pois a tendência, a lógica da vida é que nós, os pais, morramos e os nossos filhos e netos continuem aí. Deus cuida de nós, Deus cuidará da nossa geração. Precisamos saber que eles são nossos filhos, mas não são nossos em todo sentido. Precisamos abrir mão, dispensá-los assim como o soldado dispensava as flechas. Uma outra observação é que a flecha, ela era projetada à frente do soldado. Os nossos filhos devem ser projetados à nossa frente. Eles irão em lugares que nós não irão. Eles pisarão em terrenos que nós não pisamos. Eles procederão conquistas que nós não procedemos. Eles serão ou deverão ser maiores que nós. O filho como flecha também fala disso. E para concluir, para a flecha há um alvo. É importante que o pai tenha um alvo definido para o seu filho. E o alvo principal para os nossos filhos é o céu. Nós precisamos criá-los levando aos pés do Senhor, a despeito de tudo o que ele vier a conquistar e de tudo que nós viemos sonhar para os nossos filhos, devemos mirá-los na direção do céu e projetar para que ele chegue lá. Espero ter contribuído com essas palavras. Que Deus abençoe você como pai, que Deus abençoe você jovem, que um dia também pai será. Que a bênção do Senhor esteja sobre toda a família, em o nome de Jesus.